Museu da Marinha Portuguesa está situado em Belém, na ala oeste do Mosteiro dos Jerónimos, na Praça do Império, em Lisboa. Então, Abel, onde é que tu estás? Assim fomos abrindo aqueles mares que geração alguma não abriu, as novas ilhas vendo e os novos ares que o generoso Henrique descobriu. Mapa dos descobrimentos marítimos e explorações dos portugueses, séculos XV e XVI. Logo na entrada do museu está uma estátua do navegador Gonçalves Zarco, que juntamente com Tristão Vaz Teixeira descobriu as ilhas do Porto Santo em 1419 e da Madeira em 1420, ao serviço do infante Dom Henrique. Gilianes, ao serviço do infante Dom Henrique, dobrou o Cabo Bujador em 1434, abrindo caminho para a expansão portuguesa ao longo da costa ocidental africana. Diogo Gomes explorou o estuário do rio Gâmbia e descobriu a ilha de Santiago. Diogo Cão, navegador ao serviço do rei Dom João II, atingiu a foz do rio Zaire em 1483. Ao navegar para sul, dobrou o Cabo Santa Maria. Na viagem seguinte, em 1485-86, continuou o reconhecimento do litoral de Angola e atingiu a costa da atual Namíbia. A tomada de Ceuta constituiu o primeiro momento de expansão portuguesa, abrindo caminho para as viagens de exploração marítima e para a conquista do Atlântico. Rotas de comércio marítimo português. Durante a Idade Média, os comerciantes catalães, genoveses e venezianos dominavam o mar Mediterrâneo. Apesar disso, os portugueses estabeleceram importantes portos mercantis na região e diversas praças no norte da África. Mas foi no Atlântico que esse comércio marítimo floresceu. Acordos com a Inglaterra e a presença dos portugueses nos principais portos do litoral atlântico e Mar do Norte, Bordeaux, La Rochelle, Bruges e Hamburgo, entre outros. Durante a Idade Média, a pesca era praticada junto da costa em pequenos barcos. O comércio marítimo de regiões distantes era feito com navios de grande capacidade de carga, cujas dimensões eram cada vez maiores. Esses navios também eram utilizados para combate no mar. O infante Dom Henrique, filho de Dom João e Dona Filipa de Lencastre, foi o principal promotor das primeiras viagens portuguesas marítimas, no início do século XV. Após a tomada de Ceuta, em 1415, na qual participou, fixou-se no sul do país, em Lagos e depois em Sagres. Aqui iniciou o projeto de expansão marítima e foi o principal responsável pela exploração de uma grande parte do litoral africano, entre o Cabo Bujador e a Serra Leoa, assim como pela descoberta dos arquipélagos da Madeira, Açores e Cabo Verde. Diogo Cão ergue o padrão de Santo Agostinho, no Cabo Santa Maria, em Angola, e que agora está presente aqui ao lado da tela. Veio de Angola? Espetacular. Diogo Cão ergue o padrão de Santo Agostinho. As embarcações usadas nas primeiras viagens de exploração marítima eram habitualmente usadas na pesca, comércio e transporte fluvial e marítimo, sem perder terra de vista. Eram de reduzidas dimensões e dividiam-se em dois grandes grupos, os latinos de velas triangulares e os redondos de velas quadradas. Também podiam utilizar os dois tipos de vela e ainda remos para auxiliar. As naus da Armada de Vasco da Gama eram navios com 20 metros de comprimento e 120 toneladas, robustos para resistirem à viagem, cuja duração e dificuldade eram ainda desconhecidas.
Vasco da Gama partiu do Tejo com destino à Índia em 8 de julho de 1497, comandando uma frota de 4 navios, 2 naus, São Gabriel, comandada pelo próprio, e a São Rafael, comandada por seu irmão Paulo Gama, e uma caravela a Bérrio e um navio de transporte de mantimentos, destinada a ser desmantelada, isto é, era de reserva em caso de necessidade. A frota chegou finalmente em 20 de maio de 1498. Vasco da Gama torna-se assim o primeiro europeu a descobrir o caminho marítimo para a Índia. A expedição foi comandada pelo rei Dom Manuel. Abriu-se assim uma nova era comercial, uma nova rota marítima direta para a Índia. A busca por especiarias como pimenta, canela, cravo e outras eram consideradas o ouro das Índias. A viagem de regresso foi mais difícil. Morte de marinheiros devido ao escorbuto, doenças e dificuldades na navegação, atrasando o retorno. Nos baixios de São Rafael, ao largo de Mombasa, na costa africana, Vasco da Gama faz uma escala para incendiar a nau São Rafael, que estava em mau estado, incapaz de seguir viagem com as outras embarcações. Na Ilha Terceira, nos Açores, Vasco da Gama faz uma paragem para cuidar do irmão Paulo da Gama, que acabou por falecer e foi sepultado na ilha. Chegado a Lisboa, Vasco da Gama foi recebido pelo rei Dom Manuel, que o recompensa com honrarias e títulos, cedendo-lhe a vila de Sines, o título de Dom e Almirante da Índia e o direito de integrar o Conselho do Rei. A imagem do arcanjo São Rafael, que acompanhou sempre Vasco da Gama na primeira viagem e nas seguintes, foi salva por Paulo da Gama no naufrágio da nau e levada para o navio de Vasco da Gama. Ficou na Índia após o falecimento de Vasco da Gama em 1524. Com a expansão marítima, a construção naval portuguesa rapidamente se tornou numa indústria para satisfazer a crescente procura de mais e maiores navios, surgindo assim no final do século XVI os primeiros tratados técnicos sobre construção naval. Para afirmar a presença, navegação e comércio português naquela região, seria necessário forças navais, estaleiros, fortalezas e feitorias por todo o Oriente. Portugal, no século XVI, tornou-se na primeira potência naval, dominando o Índico e o Atlântico. A navegação astronómica foi desenvolvida e aperfeiçoada durante o século XV devido à necessidade dos navios se afastarem da costa em busca de ventos favoráveis no mar alto. O astrolábio náutico serve para medir o ângulo entre a vertical, o zénite, do observador e a posição do Sol ao meio-dia. Permitia obter a latitude do lugar e a posição do navio no mar. O desenvolvimento do astrolábio náutico português no final do século XV foi tão importante para a navegação marítima como foi o GPS no final do século XX. A cartografia portuguesa durante o século XVI atesta a sua importância para a navegação, bem como o rigor e a técnica dos cartógrafos portugueses, contribuindo para uma recolha sistemática de novas informações para a construção de uma nova perspectiva da realidade geográfica. Ao longo dos séculos XVI e XVII, as naus de viagem cresceram em capacidade de transporte e de carga, aumentando cerca de 10 vezes o seu tamanho quando comparadas com os navios que inauguraram o caminho marítimo para a Índia. A nau Madre de Deus, a maior nau do mundo do seu tempo, construída em Lisboa, fez 2 viagens à Índia, mas foi capturada no regresso em 1592 pelos ingleses nos Açores.
Foi levada para a Inglaterra, onde permaneceu em exibição para maravilha e espanto de todos. Vestígios de uma nau de pimenta, a nau Nossa Senhora dos Mártires, naufragada em 1606 no final da sua viagem de regresso de Cochin, da Índia. O século XV foi o período da exploração marítima e das descobertas. O século XVI estabeleceram-se e consolidaram-se as rotas de transporte e comércio marítimo. Fragata Ulisses combatia piratas na China de 1807 a 1809 e transportou a família real portuguesa para o Brasil. Nau Príncipe da Beira, construída em 1774, realizou diversas viagens à Índia, China e ao Brasil. O seu comandante, Mateus Pereira, era tão temido pelos piratas locais que era conhecido como Tigre. Final do primeiro vídeo do Museu da Marinha Portuguesa, que continuará no próximo, uma vez que é impossível mostrar o museu num só vídeo. Apenas o resumo do resumo que fiz, para dar uma pequena ideia deste museu, fundado pelo rei Dom Luís I em 1863.